Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Então, pessoal, hoje, primeiramente, para quem não teve na live desta semana que eu fiz, falando um pouquinho sobre você retornar para você, se conectar com você. É verdade? Isso é muito importante para a gente que vive nesse ambiente tão acelerado, esse mundo tão corrido, cheio de atividades, não é verdade? Então, eu sou Júnior Moreira, terapeuta integrativo e também psicanalista. Então, aqui eu quero dar boas-vindas a todos que estão presentes. A Elaine também, terapeuta holística. Muito obrigado pela sua presença, Elaine, seja bem-vinda. Assim como todos que estão chegando também aí para a live de hoje. O intuito da live sempre é, né, um bate-papo, é uma conversa, né, para que a gente possa incentivar a todos, né, a terem qualidade de vida emocional, para que as pessoas possam conseguir viver no mundo, ou no sistema, ou no trabalho, ou no ambiente, qualquer que seja, de uma forma mais tranquila, identificar que de fato ali tem alguma coisa que talvez possa nos incomodar, mas quando a gente tem esse autoconhecimento, esse entendimento de nós mesmos e dos outros, não é verdade? Fica muito mais fácil para a gente lidar com as ansiedades da vida. Muito bem-vindo também ao Unipu, ao Venon, sejam todos bem-vindos. Como eu disse, eu sou Júnior Moreira, terapeuta integrativo e também sou psicanalista. Boa noite, Élida, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, um tema onde muitas das vezes a gente não consegue identificar o porquê e o que acontece alguma coisa ou algo conosco, não é verdade? Então, muitas das vezes a gente fica se perguntando ao longo dos dias, dos meses, dos anos, a gente cresce e ainda continua, né, de uma certa forma, a gente vivendo com algumas crenças, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as feridas emocionais e as repetições de padrões. Aqui a gente vai conseguir identificar o que são essas feridas, o que são esses padrões de repetição. Isso é muito importante para que a gente, de fato, venha entender o que a gente precisa fazer para a gente conseguir ter qualidade de vida emocional. Como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre as feridas emocionais e também sobre repetições de padrões. Seja bem-vinda, Eliana, seja bem-vinda também Karina, o João, a Rose, a Aparecida, Elaine, sejam todos bem-vindos. Aqui na live de hoje, o intuito é um bate-papo com o objetivo de que todos possam serem incentivados a cuidar de si, a se reconectar com você, entender o porquê que você tem alguns padrões, alguns comportamentos que muitas das vezes você gostaria de ter um padrão, um costume diferente ou tentar mudar. Mas quando você procura a ajuda de um profissional, tendo autoconhecimento, para que você de fato possa te entender e até mesmo entender o outro, isso faz uma diferença muito grande na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas conversas, na maneira de você reagir em uma situação aonde muitas das vezes talvez seja conflitante, seja desafiadora,
Porque cada um de nós temos os nossos desafios, as nossas fraquezas, vamos dizer assim, né? A gente tem dificuldade para algumas coisas, nem todo mundo é super, vamos dizer assim, descontraído, nem todo mundo é totalmente tímido, tem muita gente que é bem tímido, enfim, cada um tem a sua característica, não é verdade? Muitas das vezes a gente quer dar uma melhorada em algumas coisas, inclusive em alguns sintomas que vêm junto com algumas coisas que a gente até mesmo já vem convivendo ao longo da vida. Bem, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, uma pergunta bastante interessante, que é a seguinte pergunta: por que isso está acontecendo comigo de novo? Já pararam para se perguntarem sobre isso? Por que isso está acontecendo comigo de novo? É muito importante se perguntar isso. Enquanto criança, a gente não percebe, porque a formação das feridas emocionais, dos traços de caráter, como eu disse na outra live, vai até os 7 anos de idade. Não é verdade? Vai até os 7 anos de idade. E, a partir daí, a gente começa a lidar com a vida de uma forma diferenciada, mas todos os traços, todas as feridas já foram somatizadas ali no nosso corpo. Como eu disse na outra live, a gente consegue identificar na minha linha terapêutica como psicanalista, como também terapeuta da TRG, PNL, não é verdade? E eu tenho também faço a leitura corporal, a gente consegue identificar pelos traços do rosto, do corpo, enfim, a gente consegue identificar quais são as feridas que está mais latente, que está mais forte em você. E aí a gente consegue entender. Eu falei na outra live que quando você tem a ferida da rejeição, da manipulação e do abandono, são pessoas que se encontram talvez muitas das vezes mais deprimidas, mais reclusas, não gostam muito de ter um contato social, são pessoas que têm uma dependência emocional muito, muito, muito grande mesmo. A gente vai ver isso aqui no decorrer da live. Vocês vão conseguir entender como essas feridas emocionais, quando você está na dor, quando essa ferida ela não foi de fato trabalhada dentro de um set terapêutico, que você de fato deveria e que todos nós deveríamos procurar, né, uma ajuda profissional, a gente consegue sim amenizar e tirar essas feridas e também esses traços de caráter da dor e colocar esses traços de caráter no recurso. O que é o recurso? Que todos os 5 traços de caráter que nós temos, tem o recurso e tem a dor. Então, nas próximas lives, hoje eu vou ser mais objetivo, explicando um pouquinho, mas nas próximas lives eu vou mostrar para vocês quais são os recursos de cada traço de caráter. Muito obrigado, Nala, por ter curtido a live. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada também a Laura Costa, Marli Santos. Seja bem-vinda à live de hoje. Nosso encontro sempre começa a partir das 8h30, segunda, terça, quarta e sexta-feira. Nos finais de semana eu vou fazer uma programação, vou fazer um horário específico, né, para que a gente possa ter um horário também de encontro também nos finais de semana. Bem, a pergunta que eu fiz inicialmente para todos que estavam lá no início comigo é: por que está acontecendo isso comigo de novo? Você fica se perguntando por que isso sempre acontece comigo. Eu estou no trabalho, eu estou na casa do meu parente, na casa de alguém, né? Por que isso está mais uma vez acontecendo comigo? Quando eu chego lá eu não sou bem tratado, ou por que eu fico travado na hora daquela conversa, daquela situação? É algo que a gente precisa analisar. E todos nós percebemos que a gente tem algo em cada um de nós que se repete constantemente.
Então, talvez você tenha mudado de relacionamento, mas a história parece ter mudado apenas de personagem. Às vezes você mudou de um relacionamento, o relacionamento não estava bem, mas o personagem mudou, mas o conflito continua. Por quê? Porque é a ferida que não foi tratada, que não foi curada, que não foi compreendida, vamos dizer assim, e por isso que eu sempre falo a importância da gente ou de vocês procurarem um profissional para ajudarem, auxiliarem e darem suporte para que vocês possam de fato entender o porquê do sofrimento, o porquê do trauma, o porquê da fobia, o porquê da angústia, o porquê do tremor, o porquê da suadeira, que muitas vezes os problemas emocionais causam isso, problemas intestinais, enfim, inúmeras situações acontecem quando a pessoa está com o emocional desestabilizado, não é verdade? Então, assim, é muito prazeroso poder estar aqui com vocês hoje para poder compartilhar algumas informações, ou melhor, incentivos, né, para que vocês cuidem da sua saúde emocional. Como eu disse, nós vivemos num mundo muito acelerado, onde a gente precisa dar conta de tudo e de todos. Só que a gente acaba esquecendo da pessoa mais importante. É você, é eu. Por isso nós precisamos dar limite. Na outra live eu falei a importância de dizer não com educação, com cuidado, com critério. Para quê? Para que você possa conseguir ter tempo para você. Hoje mais cedo também eu fiz uma live. Se algum de vocês tiver a oportunidade de ver, está aí nos vídeos no meu perfil, onde eu estava num parque florestal, onde ali eu consegui ter um momento, uma conexão comigo, tinha acabado, que eu falei da importância da gente se cuidar, né? Tinha saí, fui ao dentista, cuidei, fiz uma caminhada e sentei ali para bater um papo com vocês, para mostrar a importância do autocuidado não só físico, mas também emocional. E ali você medita, você se concentra nos pássaros cantando, você se concentra na árvore, concentra nos animais passando, nas crianças brincando. Isso é maravilhoso, né? É claro que eu tive a oportunidade de fazer isso porque eu estou de férias, né? Eu tenho dois vínculos, né? No caso, eu trabalho de 9 às 17, né? E das 18 até as 10h30, até as 10h30 da noite, eu faço atendimentos online na minha linha terapêutica. Eu já passei para vocês que eu sou terapeuta integrativo e psicanalista. Então, esse horário da parte do dia, eu estou aproveitando para reorganizar agendas, lives e outras coisas mais, e trazer mais conteúdos para vocês, meus amigos. Então, vamos continuar? Então, muitas das vezes, pode acontecer que o personagem ele pode mudar, você está envolvido com uma outra pessoa, em outra situação, mas o problema continua, porque ele não foi cuidado. Também, de repente, você mudou de emprego, procurou um outro emprego, mas mesmo assim continua vivendo o mesmo conflito. Eu não estou conseguindo ficar naquele trabalho, porque meu chefe é assim, eu não consigo lidar com aquele colega de trabalho, eu tenho dificuldade de interação, eu tenho dificuldade de receber ordem, eu tenho dificuldade eu sou mais lento para fazer algumas coisas, e por conta disso eu tenho levado, tem sido chamada atenção por isso, e aí você não entende por que essas situações acontecem com você. E tudo tem um porquê. Talvez você tenha também conhecido pessoas diferentes, mas acaba sempre ocupando o mesmo lugar. Então, você fica pensando, puxa vida, eu mudo de ambiente, eu mudo de lugar, eu conheço pessoas diferentes, mas o meu comportamento sempre é o mesmo. Será o que está acontecendo? Será que é azar? Será que é destino? Não é mesmo? Será que você está escolhendo as coisas de forma errada? Será que é isso? Né? Seja bem-vinda, Guilhermina.
Natureza também, seja bem-vinda. A Laura continua conosco aqui também, seja bem-vinda também novamente. E agradeço aí pela presença de vocês. Bem, como eu disse, será que o fator dessas repetições, o fator desses acontecimentos, ou até mesmo o fator de eu mudar para outros ambientes, será que isso vai mudar da noite para o dia? Não, não vai mudar. Será por que isso não vai acontecer? Porque não foi trabalhado aquela dor, aquela ferida emocional, não é verdade? Então, não adianta a gente mudar de setor, mudar de trabalho, mudar de relacionamento, mudar de vizinhança, se o problema está dentro da gente, a ferida está ali dentro da gente, o problema não foi resolvido. E vocês vão entenderem que os nossos problemas de hoje, adultos, está totalmente relacionado com aquela criança lá atrás. E nós temos a nossa criança interior. Obrigado, Next Vibe, também, pela colaboração. Muito obrigado aí pelo Heart-me. Obrigado aí pela presenteação e pela presença de vocês. Sejam bem-vindos à live de hoje. E agradecer a vocês aí pela companhia. Boa noite aí a Next Vibe agência, né? Prazer, e que vocês possam compartilhar e até mesmo, quem sabe, gostar do conteúdo que eu estou falando aqui um pouquinho sobre a gente se reconectar, identificar os padrões, identificar as repetições que a gente, de fato, tem no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente não sabe nem o porquê, não é verdade? Então, será que é destino? Será que a gente fez uma escolha errada? Muito obrigado também pela republicação, Next Vibe, muito obrigado também por ter curtido também a presença de vocês. Então, hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, verdade? Mas quero fazer um combinado com vocês. Quero fazer um combinado com vocês, que essa live ela é uma conversa educativa, uma conversa de reflexão, né? E eu não vou dar diagnóstico, não vou colocar nada pelo chat, porque isso, não podemos fazer isso aqui na plataforma, né? É necessário que vocês procurem um profissional. Caso vocês quiserem mais algum tipo de informação, tem o meu número lá no perfil, tem o WhatsApp, e vocês podem também mandar mensagem no privado. Então, essa conversa é uma conversa, nada mais de uma conversa educativa, de reflexão, com um tema terapêutico e, na verdade, dando esse incentivo para que vocês tenham esse cuidado com o emocional, com a vida de vocês, porque isso lá na frente pode gerar problemas muito maiores. Também não vou dizer aqui, não vou dizer que o que determina o que você vai fazer, quais são as suas decisões, né? Aqui é um incentivo, né, da pessoa, né, aqui como terapeuta. Cada pessoa tem uma história, né? E ninguém precisa aqui, né, contar algo íntimo, algo pessoal. Não. Aqui é só uma conversa de bate-papo e mostrar para vocês que a gente precisa, sim, de fato, cuidar da nossa saúde emocional. Se vocês entenderam o intuito da live, vocês podem colocar aí um coraçãozinho aí no chat. Vocês podem também compartilhar, por gentileza, republicar. Aqueles que ainda não me seguem podem seguir também, por gentileza. E também ativar o Heart-me, que hoje foi ativado pela primeira vez. Obrigado aí a Nerd Vibe por esse presente, né, de ter ativado o Heart-me. Então tá combinado, meus amigos. Vamos continuar com a live de hoje. Deixa eu só beber aqui uma aguinha. Bem, e vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Fique aqui comigo, porque hoje nós vamos fazer alguns exercícios também de reflexão, para que você possa se reconectar, para que você possa, de fato, entender
a importância, a necessidade de você se priorizar, de você entender qual é o seu papel nesse mundo, né, vamos dizer assim, e como é que você vai encarar os problemas de frente, como é que você vai encarar os desafios que todos nós vamos ter. Né? Vivemos num mundo, como eu disse, é um mundo de correria, e nada é perfeito, mas quando você consegue, de fato, entender como lidar com algumas situações conflitantes, fica muito mais fácil. Bem, então o que é uma ferida emocional? Quando eu falo de ferida emocional, eu não estou falando de uma ferida física. Ela, de fato, ela é uma ferida emocional, é algo que está lá, ó, dentro de cada um de nós. Eu estou usando aqui uma expressão para falar para vocês de experiências que podem deixar marcas de maneira como uma pessoa ela pode vir a interpretar a si mesma e até mesmo a outros. Então, muitas das vezes, essa ferida ela fica ali tão latente dentro de você que você fica travado ao longo da vida. Você não consegue se desenvolver. Muitas das vezes, nossos pais, quem cuidou da gente, quem criou, não percebeu isso ao longo, né, do crescimento, depois da fase adulta. Depois a gente cresce e não entende por que certos comportamentos a gente acaba permitindo que esses comportamentos talvez deixe a gente de fazer coisas que a gente gostaria de fazer e acaba se anulando para a vida. Então, uma criança, ela pode ouvir, muitas das vezes, você não faz nada direito, e aí a criança acontece que ela cresce acreditando. Se alguém que cuida, se um pai ou uma mãe fala para a criança que você não faz nada direito, você não faz nada direito, você imagina isso ao longo dos anos, a criança escutando isso. Isso vai sendo guardado, retido lá no inconsciente da criança. E isso, ao longo dos anos, vai se tornando um adulto com certas carências, com certas necessidades. Muitas das vezes você também pode encontrar, ou seja, aquela criança lá no passado, que hoje nós somos adultos, né? Expressões, você não é suficiente, você não dá conta. A outra pessoa também pode viver experiências também de que quando a pessoa fala para você que você não é o suficiente, você tende a fazer o quê? Você tende a se afastar, você tende a rejeitar, você se sente também rejeitado. E aí que vem as feridas emocionais. Porque quando isso fica claro para você ali na sua mente, né, que você não está sendo o suficiente, você se retrai, você acaba se retraindo, você não consegue se desenvolver porque você não está sendo bem aceito naquele momento. Está sendo rejeitado. Então, outra questão também que pode surgir, e você pode começar a pensar, né, a criança, se eu me apegar, eu vou sofrer. E aí outra pessoa pode passar por situações em que ela precisou agradar muito para ter aprovação. Então, o que acontece? Ela tem medo de se apegar, tem medo de se aproximar, né, para não sofrer. Então, o que acontece? Tudo isso porque aconteceu lá no passado, enquanto você era criança, no seu desenvolvimento na barriga da sua mãe até os 7 anos de idade. E aí, muitas das vezes, quando aquela dor está muito forte, aquela ferida está muito gritante, isso faz com que você se sinta abandonado, se sinta rejeitado, rejeitada, e não é fácil. O mais importante de tudo é que a gente precisa ter a consciência de procurar ajuda. É tão importante procurar essa ajuda, porque se a gente procurasse ajuda, hoje é um tema que é muito falado hoje, né? Essa questão da saúde mental, saúde emocional, é muito falado hoje em dia, né? Mas se uns 20, 30, 40 anos, 50 anos atrás, se isso tivesse falado, hoje não teria pessoas com tantos problemas emocionais. Na verdade, é claro que são épocas diferentes, momentos diferentes, e hoje a gente vive assim num momento muito corrido e muito acelerado, onde você é muito pressionado, e aí gera ansiedade mesmo. Seja bem-vinda, Josimara.
Genivaldo, Niminha, Valquíria. Bem, muitas das vezes também a pessoa pode pensar que não está sendo amado, e aí ela precisa, quando ela não está sendo amada, ela quer tentar agradar de qualquer forma. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela se vê numa situação onde ela não é muito amada, ela vai tentar fazer de tudo para retribuir aquilo ali. Então, ela faz de tudo e acaba se anulando. Muitas das vezes, aquela dedicação, aquele empenho que ela está fazendo para receber também o amor, não é recíproco. E aí vem a dor, aí vem a ferida, vem a angústia, vem os problemas emocionais. Então, isso não significa que isso não tenha solução, que não tenha jeito, não tem sim, dá para ser resolvido, procurando um profissional, que ele vai te dar o caminho, vai te dar a direção para que você venha entender o que de fato está acontecendo com você. Bem, essas feridas elas ficam ali marcadas, como eu disse, em cada um de nós, mas elas têm respostas, têm um porquê de tudo isso estar acontecendo. Por que o adulto de hoje, o júnior de hoje, né, tem determinadas dificuldades ou limitações. Tudo isso tem um porquê. A psicanálise explica, né? A gente consegue também, na linha da TRG, da PNL, a gente consegue identificar tudo isso para que a gente possa dar esse entendimento para o paciente, onde ele vai conseguir, de fato, começar a entender melhor o porquê que ele tem comportamentos que ele não gostaria de ter, angústias, isolamento, se sentir abandonado, rejeitado. A gente consegue com a ajuda de um profissional. Bem, como eu disse, a gente pode perceber, né, essas feridas, né, emocionais, pode perceber esses padrões que vêm se repetindo ao longo dos anos e que a gente não consegue, talvez, romper. E o rompimento vem com a ajuda do profissional. Então, a primeira ferida é a ferida da rejeição. O nome já diz, né? Ferida da rejeição. Imagine você se sentir rejeitado. Não é nada agradável, não é mesmo? Então, imagine uma pessoa que ela cresceu ouvindo: ah, você é diferente, você não consegue, eu não gosto de você assim, desse jeito, com esse comportamento, com essa atitude, né? Você deveria ser igual a outra pessoa, fazer comparações. Então, imagine uma criança crescendo ouvindo isso. Ela se sente rejeitada. Então, com o tempo, o que pode acontecer? Com o tempo, essa pessoa pode começar a construir uma crença de si mesma. Ela começa a acreditar que, de fato, ela é desse jeito. Que ela é assim. De tanto falarem para ela que ela não consegue, que ela não dá conta. Bem, como eu disse, pelo fator dela acreditar, né, que com o tempo ela vai acreditar que ela é desse jeito, ela vai perguntar ou vai pensar: será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque quando a pessoa não procura ajuda profissional, ela fica ali, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado, eu acho que é alguma coisa que eu falo, é uma postura minha. Então, assim, a pessoa fica tentando entender o que está acontecendo, não é verdade? Ela pode achar que ela não é uma pessoa interessante. Então, na vida adulta, ela começa a interpretar o quê? Determinadas situações através dessa lente, através dessa visão, que ela não é o suficiente, que ela talvez não seja muito bem-vinda, né? Ela sente essa rejeição de uma forma muito forte na vida dela. Então, a pessoa, muitas das vezes, ela fica tentando entender, ela fica pensando: ah, fulano não gosta de mim. Ela pode se perguntar: alguém que
Por que faz tanta crítica para mim, né? Que eu não sou bom o suficiente. Ela também pode se questionar por que as pessoas não concordam com a fala, com a opinião dela. Isso também influencia bastante no emocional. Então, a situação atual, ela aparentemente parece ser pequena, mas a interpretação para quem está com a ferida ali, né, que não foi tratada, a ferida emocional que não foi cuidada, ela parece ser pequena. Porém, para quem está passando, quem não foi tratado, essa ferida parece ser enorme, grande demais. É como se fosse um gigante na nossa frente. Não é verdade? Um gigante na nossa frente. Então é por isso que eu incentivo a todos a procurarem uma ajuda de um profissional que sim, ele vai te ajudar. Tem várias vertentes da terapia, vertentes terapêuticas que podem, né, dar esse suporte para que vocês de fato venham entender melhor o que está acontecendo com cada um de vocês. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: você costuma interpretar pequenas situações como sinais de rejeição? Vocês aí, meus amigos, minhas amigas, Roger, seja bem-vindo. Maracarina 488, seja bem-vinda. Paul, Angélica. Repetindo a pergunta: você costuma interpretar pequenas situações como sinais de rejeição? O que seria isso? Será que de repente quando você chega no ambiente não te dão atenção, não dão importância para aquilo que você está falando? Será que esses pequenos sinais vocês encaram com rejeição? Não precisa responder, só vocês pensarem, né, e analisarem se isso acontece com vocês no dia a dia. Apenas observe. Bem, eu vou fazer um exercício com vocês, um exercício bastante interessante, onde ajuda a gente a identificar algumas questões. Pense em uma situação recente, uma situação mais recente que vocês podem ter passado. Alguém que não respondeu, alguém que discordou de você, alguém que te fez uma crítica. Todas as situações podem acontecer, né? Você cumprimenta, não te responde, alguém te faz uma crítica, e aí você fica pensando, puxa vida, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não, sei lá, acho que não vai muito comigo, e aí começa a gerar aqueles conflitos, começa a gerar aquelas vamos dizer assim, aqueles pensamentos, e isso acaba te frustrando, não é verdade? E agora, depois que você analisou tudo isso, você faz a seguinte pergunta para você: o que realmente aconteceu? Essa pergunta ela faz você a entender o que de fato realmente aconteceu. Será que foi bem assim? Será que a pessoa realmente não quer falar comigo, não me deu atenção? Será que foi uma interpretação minha? Essa pergunta faz a gente refletir. Isso, no set terapêutico, isso fica muito mais claro. E isso, quando você chega num ambiente desse, você faz essa análise, você observa, aí você pergunta, você percebe que com certeza eu não fiz nada, eu não provoquei nada. E aí você vai caindo em si que o problema não é com você. Das vezes a pessoa está passando também por um problema. Talvez aquele comportamento, aquela atitude áspera, talvez aquele não falar, está ligado com um problema. Todos nós temos os nossos problemas e a nossa forma de lidar. Como eu disse, quando a gente tem o autoconhecimento, quando a gente tem uma ajuda de um profissional, a gente consegue entender a gente e consegue entender o outro também. E aí fica muito mais leve, fica muito mais fácil. Bem, e aí depois você pode continuar fazendo a seguinte pergunta: o que eu interpretei é realmente o que aconteceu?
Será o que eu interpretei quando eu cheguei naquele ambiente onde as pessoas olharam para mim de forma estranha, olharam para mim de cima embaixo, não me deram ideia, não fizeram questão de estar ali conversando comigo, eu fiquei isolado. Será que foi exatamente isso que eu interpretei? Será que as pessoas estão pensando algo de mim de verdade? Se a gente parar para refletir, você não fez nada. Não fez nada. Mas a gente consegue também, com a ajuda do profissional, emitir comportamentos, emitir atitudes, para que quando você venha chegar em ambientes assim, a reação possa ser diferente, apesar de que você não está provocando aquilo ali. Porém, você pode também fazer uma mudança no seu comportamento, né, com a ajuda de um profissional, de forma gradativa, que é claro que você talvez não vai ser aquela pessoa totalmente, já vai chegar chegando, rindo, brincando, talvez isso não seja a sua postura, não seja o seu jeito de ser, verdade? Mas você vai conseguir ter uma postura diferenciada, você vai permanecer mais tempo. E tem pessoas que quando tem esse tipo de problema, ela não fica muito tempo ali no ambiente, ela sai fora, no trabalho, em festa, ela não se sente bem, ela não fica. Quando você aprende a lidar com a situação, você já olha para aquela situação de uma forma diferenciada. Não é comigo, com certeza eu não fiz nada, eu cheguei aqui, estou de boa, estou tranquilo, estou bem vestido, estou arrumado, estou arrumada, não é verdade? E aí quando você permanece ali, né, a gente ensina técnicas para você, como você se aproxima, como você conversar, como você iniciar uma conversa. Eu sei, porque eu já passei por isso muitos anos atrás, e hoje é bem diferente. Você chega no ambiente, você se sente, vamos dizer assim, mais à vontade num ambiente que para vocês, no caso, que para mim um tempo atrás era difícil de estar. Aí você se comunica melhor, você se desenvolve melhor, você não deixa cair, normalmente a pessoa quando está sem graça deixa cair alguma coisa, chama a atenção, fica com vergonha, não é verdade? Tudo acontece, mas a gente consegue resolver tudo isso com a ajuda de um profissional e com o autoconhecimento. Bem, a gente precisa identificar tudo isso, o fato e a interpretação. Aconteceu algo, sim, você identificou aquilo ali, mas qual foi a nossa interpretação? Isso é importante a gente identificar. Quando você não tem a ajuda do profissional para que você possa, de fato, fazer ali uma conexão daquilo ali e desmembrar aquele acontecimento, ou seja, para que você possa identificar que aquilo ali não foi com você, que não tem nada a ver com você, beleza. Mas quando não tem essa ajuda profissional, o que acontece? Você se frustra, você se retrai e nunca consegue se sentir à vontade no ambiente. Isso em todos os ambientes. Talvez o ambiente mais confortável para você vai ser na sua casa, com pessoas mais próximas, não é verdade? Mas isso tem meios de serem resolvidos. Bem, a segunda ferida é a ferida do abandono. É uma outra ferida que muitas das vezes as pessoas se sentem abandonado, quando pessoas não procuram, não ligam, né? São pessoas que são mais afetivas, que gostam de ter mais contato com as pessoas ali no dia a dia, né? Aqui nós não estamos falando, né, reprisando, repetindo para vocês, nós não estamos falando de diagnóstico, né? Nós estamos falando de experiências humanas, um bate-papo para que vocês possam entender o que são essas feridas emocionais. Então, a pessoa que viveu muitas perdas, afastamentos, né, pessoas que viveu relações instáveis, ela pode acontecer dela desenvolver medos muito fortes, né? E o que acontece? Ela tem medo de perder pessoas importantes. Na ferida do abandono, ela tem medo de perder pessoas importantes. Então, essa pessoa que tem a ferida do abandono, ela é uma pessoa que tende a ser mais deprimida. Ela é mais emocional, ela é mais carnal, ela fica ali sentindo aquilo ali realmente à flor da pele. Tende a ter mais problemas emocionais. Então,
pode começar a fazer algumas perguntas, ou até mesmo querendo fazer algumas coisas para tentar ser inserida naquele ambiente, como agradar demais, aceitar coisas que não gostaria, ter dificuldade para colocar limites, né? Precisa constantemente de confirmação, ou seja, você é ótimo no que faz, está de parabéns. Essa pessoa que tem a ferida do abandono, ela tem que estar sempre sendo mostrado para ela que ela é boa naquilo, né? Ela tem que se sentir que está sendo dada atenção para ela, né? E quando a pessoa ela se sente que não está sendo muito bem recepcionada, ela se sente abandonada. Mas aí ela tende a fazer um monte de coisa para poder ter a atenção das pessoas, e aí que vem a frustração, porque muitas das vezes aquela pessoa não vai dar o mesmo tratamento. Isso não é porque a pessoa está maltratando, não, é o que a pessoa pode oferecer, é a forma da pessoa, não é verdade? Boa noite, Carla, seja bem-vinda, Luiz, Clemilda, o Bruce também, seja bem-vindo. Então, o que acontece? Para ela não se sentir abandonada, muitas das vezes as pessoas que têm a ferida do abandono, ela tende a se afastar com medo de ser abandonada. Verdade? Muitas das vezes elas pensam assim, eu estou tentando proteger o meu coração, para que meu coração não venha a sofrer. E aí ela fica se reclusa, né, de ter contatos, né, de demonstrar mais afeto. Por quê? Porque ela já foi, vamos dizer assim, né, abandonada, já foi questionada em algumas coisas, como eu disse anteriormente, então ela acaba talvez não, ela acaba se retraindo e abandonando também. Lá na ferida da rejeição, quem é rejeitado tende a rejeitar, quem abandona também tende a abandonar. Por quê? Porque a ferida está ali aberta, ela não foi tratada, ela não foi cuidada. Não é verdade? Então isso é essencial a gente analisar e que vocês entendam isso, a importância de ter esse cuidado com a saúde emocional. E muitas das vezes essas pessoas com a ferida do abandono, quando ela está muito ali forte, vamos dizer assim, elas acabam criando situações que dificultam a própria relação dela com outras pessoas, porque ela é muito carente emocional, dependente emocionalmente, né? Então aqui parece mais um conceito de um padrão, de uma repetição de padrão. Por exemplo, medo, né? Comportamento, consequência e confirmação do medo. Então você tem aquele medo, não, eu não vou me aproximar não, porque eu estou sempre acostumado a ser abandonada, tal, aí é o medo. Aí que você acaba não se aproximando, aí já é o comportamento. Aí a consequência, quais são as consequências quando você abandona, quando você se retrai e não quer ter contato, quais são as consequências? As pessoas também vão se afastar de você, não é verdade? E aí vem a confirmação do medo. Realmente, as pessoas estão me abandonando. Tudo isso é comprovado, né, em literaturas, né, em os próprios psicólogos, terapeutas, enfim, ajudam as pessoas a entenderem, né, essa dinâmica que acontece na nossa mente, muitas vezes não está saudável. Como eu disse, essas pessoas que têm a ferida do abandono, ela tem medo de ser abandonada, ela também muitas das vezes acaba sendo uma pessoa muito controladora, né? Ela acaba sendo também com a pessoa que está ao redor dela, sufoca demais, porque ela quer ter muito contato, ela quer ter muita aproximação, né? Porque ela está com a ferida emocional do abandono não tratada, né? Vamos dizer assim, e ela tende-se a sufocar de muito contato, ligar, de mandar presente, de mandar mensagem, quando não é correspondido, ela tende a fazer mais e mais e mais, ou, como eu disse, também abandonando. Se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma dúvida com relação a essas duas feridas, tanto da rejeição como do abandono,
Se em algum momento vocês já se sentiram rejeitados ou rejeitada, vocês podem colocar aí no chat. Vocês podem tirar suas dúvidas e como foi para vocês se sentirem rejeitados, abandonados. E aqui a gente vai seguir também com as outras feridas emocionais. Bem, eu quero saber uma coisa de vocês. Você conhece alguém que tem muito medo de perder alguém? É justamente por esse medo que a pessoa acaba criando esses conflitos. Sim, ela acaba se tendo tanto medo de perder que ela fica criando pensamentos aleatórios e pensamentos que acabam deixando ela numa prisão. E isso acaba aprisionando a pessoa a tal ponto que muitas das vezes ela não consegue ter uma vida tranquila, uma vida saudável, um sono tranquilo, uma qualidade de vida, não é verdade? Então, por isso que cuidar da saúde mental, procurar um profissional para te ajudar, vai fazer uma diferença muito, muito grande. E não é frescura procurar ajuda, né? Tem muitas pessoas que hoje são atendidas por profissionais, muitas vezes não têm sintomas gravíssimos, mas é para autoconhecimento, para entender comportamentos, entender a mente, desabafar um pouquinho, porque muitas das vezes as pessoas não têm. E a gente precisa desabafar. Até nós, terapeutas, nós precisamos de ter o nosso terapeuta. A gente lida com pessoas. Então, você imagina um dia de atendimento, conversando com pessoas de com diversas circunstâncias, com diversos problemas diferenciados. Chega no final do dia, né? Você já falou e tentou e foi dando suporte para as pessoas mediante aquela aflição da pessoa, né? Então, o terapeuta também, em algum momento, ele precisa também ter um colega terapeuta para poder ele também aliviar, né? Para ele também demonstrar aquilo que ele está sentindo. É claro que a gente tem técnicas, a gente tem formas de a gente não absorver essas informações para que isso não venha fazer mal para a gente. Mas a terapia é para todos, até mesmo para aqueles que não têm sintomas tão graves, mas sim para você ter um autoentendimento, para você conhecer melhor, para você não culpar tantas pessoas, não se julgar tanto, não cobrar tanto de si, das vezes você cobra tanto de você e que você acaba não tendo uma vida tranquila, uma vida, sabe, relaxada, não é verdade? Então, será que é tão necessário você cobrar tanto de você? A vida passa muito rápido, né? A gente envelhece rapidinho, as coisas, os imprevistos acontecem, e aí você exigiu tanto de você e você não aproveitou bons momentos da vida, pequenos momentos agradáveis da sua vida. E será que valeu a pena? Por isso que é importante a gente respirar, cuidar de si, tirar um tempo para você. E você, de fato, cuidar da sua saúde mental, saúde emocional. Porque quando você tira esse tempo para você, você não só vai se priorizar, não só vai só cuidar de você, mas você vai ser uma pessoa também que pode dar um suporte para outros. Não adianta você querer ajudar outros, sendo que você não está cuidando de você mesmo. A gente precisa cuidar da gente mesmo. E se você não tiver estruturas, se você não tiver estrutura para você ajudar o outro, ou melhor dizendo, não tem estrutura para lidar com os seus problemas, como é que você vai ter estrutura para lidar com outros? Então, primeiramente, cuida de você, tira tempo para você, atividade física, uma boa alimentação, boa hidratação, higiene mental, né? Se dedicar tempo para você. Isso é muito importante. Bem, agora eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês, né? Qual é o padrão que você vê mais se repetindo nas pessoas? A gente costuma observar, né, que as pessoas
vai repetindo alguns padrões familiares, amigos, colegas de trabalho. Seja bem-vinda, Ana Paula, na live de hoje. Seja bem-vindo também o Kiko Amorim, seja muito bem-vindo. Então a gente consegue perceber algumas repetições. Por exemplo, nos relacionamentos, na família. A gente consegue perceber isso também na autoestima, no ciúme, no medo. Então isso acaba acontecendo, esses padrões aí se repetindo nesses quesitos do qual eu falei, né? Essa repetição de padrões em relacionamentos, em autoestima, no ciúme, isso acaba acontecendo constantemente. E vamos continuar seguindo aqui. A próxima ferida é a ferida da humilhação. Da humilhação. Quem é que gosta de ser humilhado? Ninguém, né? Mas quando você trata disso, você consegue reverter essa humilhação e você consegue se sentir melhor numa circunstância dessa. Você consegue reagir de uma forma educada e você sai daquela posição de humilhado. Por isso que é importante pedir ajuda a um profissional, ter esse autoconhecimento. Isso faz uma diferença muito grande, é libertador. Como eu falei na outra live também, é libertador você dizer não, colocar limites, né? E quando você coloca limites, você é mais respeitado. O limite com ponderamento, o não com ponderamento, com educação, com raciocínio lógico, né? Para que as pessoas de fato possam entender, porque o não significa que você está sendo mal educado, não significa um rompimento de relacionamento ou de interação com amigos ou com chefe, com colega de trabalho, não, é porque você precisa se priorizar. Agora eu posso fazer ou não posso fazer? Não posso fazer, então vou fazer outro dia, ou em algumas situações você fala, olha, eu não tenho como fazer, eu sinto muito. E a pessoa precisa entender. Ruth, seja bem-vinda. Beth também, seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês aí. Então, a gente precisa colocar esses limites, mas também não precisa colocar na mente da gente, puxa vida, será que eu vou ser mandado embora porque eu falei não? Porque eu coloquei limite? Né? Será que a pessoa não vai falar mais comigo, não vai gostar mais de mim? Não. Quando a gente começa a dar os primeiros passos e fazer isso, a gente consegue ter essa libertação, né? Você se sente mais leve, porque você não fica carregando peso de outros. Você imagina você carregar uma mochila pesada, né? Com acessórios que não é seu, vamos dizer assim, carregando aquilo ali, pesado, só você sozinho, chega uma hora que você não vai aguentar. Você vai desmoronar. Então, a gente precisa ir soltando esses pesos pelo meio do caminho, né? Dizendo não posso, não quero, não dá. Hoje eu não posso, eu não gosto, eu não quero. Então é importante a gente se pronunciar, porque o respeito ele chega. E a gente pode falar, sim, de uma forma educada e que a pessoa entenda que você não pode fazer aquilo ali, naquele momento. Bem, nós vamos falar da ferida da humilhação. Agora vamos falar sobre a vergonha, não é verdade? Quando você fica envergonhado quando você é humilhado. Então imagine alguém durante muito tempo sendo ridicularizado. Infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Não é nada agradável se sentir ridicularizado, humilhado no meio de pessoa. Isso pode ter sido dentro de casa, na escola, no trabalho, relacionamento, né? Então essa pessoa ela pode aprender o quê? Quando isso acontece com ela constantemente. É melhor não aparecer, é melhor não falar, é melhor não tentar, se eu me expuser, vão rir de mim. Normalmente as pessoas elas não conseguem falar em público, porque elas têm medo de se sentirem humilhadas, de se sentirem que não estão sendo bem-vindas, né, naquele momento ali. Então ela prefere se calar. E muitas das vezes essa pessoa tem um conteúdo maravilhoso, é uma pessoa que tem bastante a oferecer, mas por ela ter sido humilhada,
ridicularizada em algum momento da vida, ela não consegue, ela fica travada. Bem, então começa aí mais um padrão, né? Começa aí mais um padrão. E deixa eu ver aqui, tem um joguinho aqui do TikTok para me fazer uma montagem aqui no quebra-cabeça. Já retorno. Só um minutinho. Oi, voltei. Então, então, muitas das vezes, esse padrão também se repete. A pessoa vai ficando travada diante de não querer mostrar os seus potenciais por medo de se sentir humilhada, porque já foi humilhada. Então é ruim quando você passa por uma situação e passar de novo. Mas isso, infelizmente, pode vir a acontecer. Mas quando você muda o seu padrão, a sua postura, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, quando você fala, toma atitude, né? Quando você se posiciona, olha, faz uma diferença muito grande. Essa humilhação, ela tende a não vir. E se vir, também você vai ter sabedoria para lidar com essa situação. Olha, fulano, eu não gosto disso, né? Não é dessa forma que você deve falar, né, comigo, ou qualquer pessoa que seja. Eu não gosto, espero que da próxima vez não aconteça isso, tá bom? Você é meu chefe, você é meu amigo, você é isso, você é aquilo, mas eu, eu quero respeito. E até aqui eu te respeitei, então também quero ter respeito. Pronto. É só isso. No início é difícil, é desafiador, mas a gente consegue. Vocês conseguem, né? Então, normalmente as pessoas ela fica pensando, eu nunca consigo. Então, ela acaba percebendo que esse padrão dela fica sendo algo rotineiro, algo que continua acontecendo, né? Então, isso não é falta de capacidade. Pelo contrário, como eu disse, muitas pessoas que têm essa ferida da humilhação são pessoas muito inteligentes, tanto da humilhação como da rejeição. As pessoas que têm essa ferida da rejeição são pessoas inteligentes, que gostam de estar pensando muito e têm uma facilidade muito grande para poder elaborar projetos. E a pessoa que tem a ferida da humilhação, ela tende a fazer tudo muito certinho, tudo muito direitinho, para ela não ser humilhada, para ela não ser ridicularizada na frente das pessoas. E quem tem a ferida do abandono é uma pessoa que tem facilidade para se comunicar, para falar, para vender, é um bom vendedor, ela gosta de se comunicar, né? Então são os recursos, né, como eu disse, das feridas, né? Bem, agora vamos fazer um exercício, né? Pense em alguma coisa que você gostaria de fazer, né? Pense aí, vocês, alguma coisa que vocês gostariam de fazer. Vou dar uns minutinhos para vocês. Pensa que a gente vai fazer uma dinâmica, mas é somente entre vocês, você e você, sem colocar no chat nem nada. Bem, pensou aí? Então vamos lá. Você pode pensar assim, mas sempre aparece uma voz interna dizendo para mim assim: e se eu passar vergonha? A gente pode pensar assim: e se eu passar vergonha? Aí você, opa, congela. E se der errado? Você, e se as pessoas me criticarem? Então essas perguntas vêm automaticamente e aí gera o bloqueio. Agora, dar errado pode dar errado, passar vergonha, talvez não. A vergonha ela só vem porque o medo é tão grande, a pessoa acaba fazendo algo que acaba chamando atenção, deixando cair alguma coisa, tropeçando nas falas, mas quando você chega seguro, né, você não vai passar vergonha, né? Agora, a crítica a gente pode receber a qualquer momento, mas também tem que saber, a gente precisa saber lidar com a crítica. Mas isso tudo é trabalhado com a ajuda de um profissional. Aqui apenas são informações para vocês entenderem que tem pessoas que passam por isso e levam a vida toda até o seu fim. Mas você imagina você poder se libertar de tudo isso? Lidar melhor com as situações que aparecem no nosso dia a dia? É bom demais, é libertador, é maravilhoso.
Aí agora vocês podem se perguntarem, eu realmente não consigo ou eu estou com medo de tentar? Será que você não consegue? Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Você estudou, você se formou, você tem uma formação de alguma coisa. E aí o que acontece? Você sabe do seu potencial, você tem conhecimento, tem habilidade de sobra. E aí alguém te designa para fazer a tal função. Você fala, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Mas como que vai dar errado se você se formou, se você se preparou, se você tem conteúdo, se você está estruturado para falar sobre aquele assunto? Será que vai dar errado? Eduardo, boa noite. Seja bem-vindo na live. Ivona também. Levita, seja bem-vindo. Então, se você se preparou, se você estudou, se você tem conhecimento de causa, não tem como dar errado, não é verdade? Mas aí o bloqueio que você já tem, né, o medo da humilhação, te trava, não deixa você seguir. Mas se você tem esse conhecimento, se você tem esse entendimento, é preciso dar o primeiro passo, encarar essa situação de frente, não é verdade? Caso você queira, né? E muitas das vezes a gente acaba perdendo oportunidades, talvez de sobressair, de se destacar, de ter, de interagir melhor por conta desses medos, desses fantasmas que ficam ali, sabe, assolando, perturbando a gente. E quando você entende que nós somos seres humanos imperfeitos que vamos errar, o médico erra, né, o engenheiro erra, o professor erra, todos os profissionais erram. Isso é muito comum. Agora a gente admite o nosso erro, corrige e continua, dá o seguimento. Não é verdade? É claro que a gente sabe que na prática é bem difícil, mas a gente consegue fazer sim, consegue colocar aos pouquinhos isso em prática. Bem, agora vamos para a ferida da traição. Ferida da traição. Aquela pessoa que tem dificuldade de confiar. Então agora chegamos aqui num momento bem delicado, onde as pessoas acabam não confiando com medo de ser traído. Traído em todas as circunstâncias, não só em relacionamento, mas em amizade, no trabalho, em confiar que aquela pessoa de repente não vai fazer algo legal para você, na hora que você virar as costas, a pessoa vai aprontar para você, mas por quê? Porque essa pessoa, ela também foi traída, né? De alguma forma. Bem, quando alguém passa por uma experiência de quebra de confiança, ela pode começar a criar uma regra interna. Se ela percebeu que houve um rompimento de confiança, que ela depositou tanta confiança naquela pessoa e aquela pessoa quebrou aquilo ali, ela considera aquilo uma traição. Ela pode até perdoar, mas fica sempre com o pé atrás. E ela acaba não confiando em ninguém. Esse é o problema. A dor, se ela não tratar isso, a dor da ferida da traição, ela fica bem latente, bem forte ali, a pessoa não consegue desenvolver bem sem procurar ajuda do profissional. Então essa regra pode parecer, no primeiro momento, uma proteção para a pessoa, mas existe ali um problema, né? Existe ali um problema. Se eu desconfio de todo mundo, eu também tenho dificuldade de construir o quê? Intimidade. Então a pessoa que desconfia de todo mundo, ela não consegue relaxar nos ambientes. A pessoa fica o tempo todo observando tudo, todos os detalhes, não, porque isso não é. Aquela pessoa está me olhando estranho, fica desconfiada. Não, se eu demonstrar isso, eu posso ser decepcionada, eu não vou me expandir muito, não vou ser muito simpático, não, porque senão vai fazer. Você imagine você vivendo, né, o tempo todo achando que alguém vai te decepcionar. Você não vive, né? Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Bem-vindo também, Miguel. Então, ela acha que não pode se aproximar, né? Ela acaba sempre agindo com desconfiança,
né? O relacionamento, de uma forma geral, é um relacionamento complicado, porque a pessoa está sempre desconfiada, então é um relacionamento que não consegue ter uma união, um equilíbrio, está sempre sendo rompido, né? A pessoa tem medo e tende também a, infelizmente, a atrair. Por isso que é preciso ser cuidado com o profissional. Agora eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês. Como vou confiar novamente em todo mundo? E quando a pessoa ela perdeu a confiança, quando ela foi decepcionada várias vezes, o que acontece? Ela não confia mais. Será que ela vai confiar de novo em outras pessoas? Talvez seja. Como eu posso aprender a construir a confiança de maneira gradual e saudável? Como é que ela pode conseguir novamente adquirir essa confiança? Consegue, sim, com certeza. MPB, seja bem-vindo. Francisco. Então, a confiança, ela não precisa ser 8 e nem 80, né? Como diz, né? Não precisa ser 8 nem 80. Pode existir ali um processo. Então, aos pouquinhos, você vai começar a entender que o ser humano erra, né? É claro que se for um erro rotineiro, uma coisa que acontece ali frequentemente, né? É claro que você precisa deixar essa situação ali de lado e seguir o caminho, né? Mas não significa que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Nem todo mundo que traiu a sua confiança vai fazer. Se aquela pessoa continua ou tende a fazer novamente, você segue seu caminho e ela segue o dela, né? Mas as outras pessoas não significa que as outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Temos também agora a ferida da injustiça, né? E da autocobrança, né? Então, a necessidade de estar sempre certo, se a pessoa quer sempre estar certo o tempo todo, sempre tem razão, né? Tudo tem que ser perfeito para ela, do jeito que ela quer. Algumas pessoas aprenderam que errar é perigoso. Não posso errar. Então, elas passam a viver tentando sempre, sempre, sempre acertar. Sempre acertar. E isso também é doloroso. Essa pessoa que exige demais de si, querendo sempre acertar e nunca errar, o emocional fica bem balançado, fica bem mexido. Isso pode virar o quê? Um perfeccionismo, uma autocrítica, medo de errar, dificuldade de descansar. Às vezes tem um tempinho lá para descansar, para tirar um soninho, para tirar uma pausa. Não tem que ir, porque senão vão falar, não sei o quê, né? Você acaba não relaxando por isso. Verdade? Então essa ferida, né, da injustiça, né, da autocobrança realmente é muito complicada, porque você acaba sendo autocrítico com você e com as pessoas também, né? Então, a sensação que eu nunca vai fazer o suficiente, você poderia ter feito melhor, né? Aí ela recebe elogio, mas mas lembra sempre da última crítica que ela levou e não acredita do seu potencial, né? Então, talvez você não esteja assim preparado, né, para lidar com essas situações, porque você acredita, né, que aquele elogio não foi, vamos dizer assim, sincero. Você já foi criticado em outro momento. Bem, agora por que os padrões se repetem? Bem, agora chegamos ao coração da nossa conversa. Já falamos sobre as feridas emocionais, né? O que elas causam, mas que elas podem serem resolvidas com a ajuda do profissional. A ferida emocional, quando ela está muito forte ali, ela te limita de viver melhor, de ter qualidade de vida, de ter bons relacionamentos. Agora, por que os padrões se repetem? Uma possibilidade é que o nosso cérebro ele tende a aprender associações e respostas. Então, o nosso cérebro ele tende a ficar observando tudo e ele vai captando aquilo ali, né? As respostas, né, as associações, vai fazendo associações. Então, se uma determinada maneira de agir pareceu funcionar em algum momento, o que vai acontecer? Você continua utilizando. Isso normalmente acontece.
Tá dando certo, então eu vou continuar. Tá funcionando, então eu vou continuar fazendo. A gente também repete esses padrões dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, e vai trazendo. Agora, será que esse comportamento, esses padrões, será que faziam eles felizes, satisfeitos, e está deixando a gente também satisfeito? Mesmo que funcione? Por exemplo, qual é o padrão? Ah, não, eu vou continuar me isolando, porque se eu me isolar, eu não vou ser ridicularizado, eu não vou me decepcionar com a pessoa, né? Esse é um padrão. E será que você precisa? Muitas vezes você acaba deixando de ter oportunidades. Bem, agora a gente também tem o costume, né, por exemplo, de agradar os outros, né? Querer agradar os outros para poder evitar certo tipo de conflitos. Quem tem essa característica, né, da ferida, da injustiça, essa pessoa pode continuar agradando até mesmo ao longo da vida, a vida toda. E se ficar em silêncio, né, se ficar em silêncio, ela vai ajudar a evitar brigas, mas será que vai ser isso mesmo? Será que ela precisa continuar calada, né? Então, se controlar tudo, né, na mente dela, né, isso dá uma sensação de segurança. Mas será que é bom isso, controlar tudo o tempo todo? Né? Se fugir, né, evitava talvez, pode evitar algum desconforto, né? Então, o que ela vai fazer? Vai continuar fugindo. Então, o que acontece? É uma estratégia que a pessoa acaba usando de continuar repetindo os padrões, tanto os seus como dos seus, né, familiares no passado, porque está dando certo, está funcionando, mas muitas das vezes aquilo não leva a lugar nenhum e talvez você não está tão feliz, mas como está funcionando, você prefere não mexer em time que está ganhando, né? Como se fala, nem mexer em time que está ganhando. Mas às vezes você deixando de viver ou de ter oportunidade por repetir um padrão. Seja bem-vinda, Jéssica, na live de hoje. Nós estamos falando um pouquinho, né, sobre as feridas emocionais e também repetições de padrões. Então nós não precisamos assim achar que tudo, né, é difícil, né, que não tem solução, que aquela situação não vai ser resolvida, né? A gente precisa de fato entender o que está acontecendo, né? Agora vamos fazer aqui no exercício final, né? Agora eu quero terminar, né, com esse exercício. Eu queria que vocês pegassem mentalmente aí uma situação que costuma repetir. Pode ser no relacionamento, pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser também na autoestima. Muitas vezes a sua autoestima está ali, né, bem baixa, né? Pode ser diversas situações que acontecem com você em vários ambientes. Aí você responde para você mentalmente. O que acontece quando eu estou ali na família, quando eu estou no relacionamento? O que acontece naquele momento? Aí você pensa, o que acontece naquele momento? Isso falando da questão da injustiça, né? De toda essa situação, né? Aí outra pergunta. O que eu sinto quando acontece aquilo ali? Aquela situação que eu não gostei. Outra pergunta. O que eu penso? O que eu penso quando acontece aquilo ali? E o que eu faço? O que eu faço quando acontece aquela situação que eu me senti injustiçado? Pensam aí, reflitam aí sobre essas perguntas. Bem, outra pergunta. Qual é normalmente o resultado de tudo isso? Que quando você está com a sua ferida emocional sem estar tratada,
Obrigado, Alexandre Melo, por me seguir. Seja bem-vindo. Agradeço aí pela presença. A gente está falando um pouquinho aqui sobre Alexandro, né? Desculpa, Alexandro. Obrigado aí por me seguir e seja bem-vindo à live de hoje. Então, muitas das vezes a gente fica imaginando qual seria o resultado. E quando você está com a sua ferida emocional muito mexida, o resultado sempre é negativo. Por isso a necessidade de buscarmos ajuda com um profissional. Muitas das vezes você vai sair daquela situação frustrado, desanimado, porque isso sempre acontece comigo, não é verdade? Agora vem a pergunta mais importante: em qual ponto desse ciclo eu posso experimentar uma resposta diferente? Bem, não precisa mudar tudo, você pode escolher um ponto, uma pequena mudança, uma nova pergunta, um novo limite, uma nova maneira de se comunicar, uma pausa antes de reagir, um pedido de ajuda, um comportamento diferente. Então, a gente sabe que nem tudo vai ser solucionado, mas quando você dá uma pausa antes de agir, você pede uma ajuda ou de um profissional, né, para te dar esse suporte em determinadas situações. Talvez naquele momento você vai sair frustrado, mas você já automaticamente pensa que você precisa procurar, sim, a ajuda, né, para você lidar com essas situações, né? Porque quebrar o padrão, meus amigos, minhas amigas, não significa mudar toda a sua personalidade, não. Você apenas vai mudar um padrão. Um padrão é um costume, é uma atitude, é um jeito, né, que a gente percebe que não está fazendo bem para a gente. Vai mudar. Você não vai mudar a sua personalidade. Às vezes significa interromper um ciclo também, né, por alguns segundos e escolher conscientemente o próximo passo. Então, dar esse passo é essencial, meus amigos. Dar o primeiro passo. Aqui, na live de hoje, a gente falou exatamente sobre as feridas emocionais, o quanto elas mexem com o nosso cotidiano, atrapalham no nosso cotidiano. A gente não consegue se desenvolver melhor no trabalho, no relacionamento, no ambiente social, não é verdade? E os padrões que vão se repetindo. A gente vai repetindo isso ao longo da nossa vida, né? E você pode ter certeza que, assim como eu e você, nós queremos mudar alguma coisa que se repete, algo que incomoda na gente. Então é um padrão que está se repetindo. E quando você dá o primeiro passo para essa mudança acontecer, a liberdade acontece. É como se você estivesse tirando o óculos ou colocando o óculos, né? E enxergando aquela situação de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, com a mente mais aberta, não desconfiando tanto, não achando que você vai ser rejeitado a todo momento, não achando que você vai ser abandonado a qualquer custo, né, que vai ser injustiçado, que vai ser traído, mas caso isso venha a acontecer, infelizmente pode vir a acontecer, mas você vai ter o quê? O discernimento, você vai estar preparado, estruturado para lidar com aquela situação. E nós somos passivos de erros, não é verdade? Mas a gente não precisa ficar ali se martirizando por conta daquela situação. Você vai passar por aquele momento ruim, vai, mas respira, não é verdade? Dá seguimento, né? Sacode a poeira, né? Como fala, e dá a volta por cima, né? Mas tudo isso você consegue fazer com autoconhecimento, com a ajuda de um suporte, de um profissional, para você encarar a vida de uma forma diferenciada, de uma forma mais positiva, de uma forma mais leve, lidar com as ansiedades da vida de uma forma mais tranquila, né, sem se desesperar, saber que não é só com você que acontece determinadas situações, tem pessoas no nosso país e fora do nosso país que estão passando por problemas iguais ou piores, mas todos estão tentando, né? E o mais importante de tudo, não só além de procurar, né, a ajuda de um profissional, você acreditar, ter fé que você vai sair
dessa aflição. E você vai sair desse momento difícil que você está passando. Se você acredita em Deus, que Ele existe, que Ele é o Criador, né? Não estamos falando aqui de religião, mas se você acredita que se você hoje está aqui, se você hoje está vivo, se você acordou, se você se alimentou, pode ter oportunidade de sair, de vir, ir e vir para o trabalho, para sua casa tranquilamente, é gratidão o tempo todo. Essa palavra gratidão é essencial, meus amigos, é essencial, porque quando você é grato por pequenas coisas, pequenos detalhes que acontecem na sua vida, você está abrindo espaço para prosperidade. Prosperidade não é só prosperidade financeira, é claro que também está incluído, mas prosperidade para uma boa amizade, prosperidade no relacionamento, prosperidade na família, para você se integrar melhor com as pessoas. Então você vai ser uma pessoa próspera, né? Então a gente precisa ser grato, não importa o que a gente tenha, se é grandioso ou não, mas a gente já tem alguma coisa, a gente já está tendo o privilégio de estar vivo. Isso é gratidão, né? Agradecer a Deus por essas oportunidades que você vem tendo de lutar, de continuar, né? Nesse mundo, né? Nesse sistema, né? Mesmo com todos os problemas. E quando você procura ajuda, né? De um profissional, Deus também dá suporte a esse profissional para que ele possa vir de fato te ajudar. E o profissional ele foi treinado para isso, né? Aqui eu não estou falando de religião. É você ter fé, de você acreditar, porque a fé é aquilo que você não viu, não está vendo, mas ela acontece. Se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Mentaliza isso, acredita. Né? Eu vou conseguir, eu vou sair disso, eu vou vencer. E você consegue. Né? Eu vou superar essa situação, eu vou aprender a lidar melhor, né, com essa situação, e você consegue, com certeza consegue, né? Eu vejo muito assim alguns exemplos de alguns pacientes, de alguns clientes meus, né, com bons resultados, e hoje eles estão bem, vivendo, tendo uma qualidade de vida melhor com seus familiares. A gente vê isso no semblante, na forma de se vestir, né? Então isso é muito importante quando você se reconecta com você mesmo, você se prioriza, né? Você coloca você em primeiro lugar. Isso é de grande valor para você, cuidar de você, né? E se você não cuidar de você, quem é que vai cuidar? O cuidado não é o mesmo. Enquanto você pode ainda cuidar de você, cuida de você, faça uma atividade física, tenha uma boa alimentação, cuida da sua saúde mental, tenha tempo de qualidade com você, né, fazendo o que você gosta, ou um hobby, é sair com a família, é sair com o filho, enfim, ou sair sozinho também, que é muito bom você ter a sua própria companhia, gostar de estar com você também, isso é muito importante. Faça isso, meus amigos, que com certeza vocês vão conseguir ser bem-sucedidos. E o incentivo aqui é cuidar da saúde mental, procurar um profissional para te dar esse suporte. Então, eu quero agradecer a vocês, né, que estiveram aqui comigo, né, eu quero deixar uma mensagem bem de agradecimento para vocês, né, talvez você tenha repetido aqui algumas histórias, né, ou seja, você tenha percebido que algumas coisas que acontecem com outras pessoas também acontecem com você. Talvez você tenha escolhido pessoas parecidas ou não com você. Talvez você tenha reagido de maneira que depois não entendeu. Então, tudo isso acontece, né? Mas isso não significa que você está condenado a viver assim para sempre, não. Pelo contrário, você não está condenado a viver assim para sempre, né? A gente está sempre em um ciclo de mudanças e a gente precisa mudar constantemente enquanto a vida, quando a gente está ali andando e tal, a gente consegue mudar, a gente consegue sim amenizar aquela situação, mas basta você entender como você vai enxergar aquele problema, aquela situação de uma forma diferenciada, né? Você não precisa lutar consigo mesmo, né? Ficar naquela guerra com você mesmo, não, puxa vida, eu não consegui, aí você fica procrastinando, aí você desanima, vou largar, não vou fazer isso mais, não, porque nunca dá certo, sempre continua a mesma coisa.
aí você já aprendeu a questão das repetições dos padrões. A gente pode romper esses padrões e agir de forma diferente, mudar nosso estilo de vida com apenas alguns detalhes, na verdade, apenas algumas mudanças, né? E principalmente, né, não transforme uma experiência difícil em uma sentença sobre quem você é. Nunca. Não sentencie a sua vida por uma experiência ruim que você passou. Não, pelo contrário. Todos nós vamos passar. Mas não sentencie a sua vida por isso. Porque isso foi uma fase, foi um momento, e a gente precisa continuar. Né? A gente consegue, não desistindo e sendo resiliente, a gente acaba sendo exemplo para as pessoas. Você, poxa, fulano conseguiu, né? Passou por aquilo ali, mas está ali, ó, resistindo, está lutando, tal, superou. E, enfim, a vida é assim, né? E tem pessoas preparadas para te ajudar, para te dar esse suporte, né? Caso vocês queiram algum suporte, algo do tipo, né? Tem meu WhatsApp aí no perfil, pode mandar mensagem também no privado. A gente sabe que cada um de nós vivemos coisas diferentes, né? Mas você é muito maior daquilo que você viveu, você é muito maior daquilo que você viveu. Coloque isso na sua mente, você é maior do que aquilo que você viveu. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue dar o primeiro passo, né? Às vezes vai precisar ainda de um apoio, de um suporte, vai sim, mas você consegue. Como eu disse, amigos e amigas, eu sou o Júnior Moreira, sou terapeuta integrativo e também sou psicanalista, né? Muito obrigado aí pela confiança, pela presença de vocês, muito obrigado aí pela ativação do Hortme, muito obrigado para aqueles que me seguiram, que compartilharam, que republicaram, que curtiram a live e que ficaram até agora. Seja bem-vindo, Rony, boa noite, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre o autocuidado, sobre as feridas emocionais, né, sobre as repetições de padrões, que a gente consegue sim, com a ajuda de um profissional, melhorar a nossa qualidade emocional. Se essa live fez sentido para vocês, vocês possam compartilhar, que as pessoas possam seguir aí o meu perfil para vocês terem mais, né, informações. Eu vou fazer lives todo dia, 8h30 da noite, menos na quinta-feira, né? Não vou fazer live, né? Mas segunda, terça, quarta, sexta e nos finais de semana ainda vou ver um horário específico para a gente poder fazer live também no final de semana com essa mesma vibe, com esse mesmo intuito de incentivos para cuidar da saúde mental, mas sempre com temas diferentes, né? E compartilhe com alguém que vocês vejam e saibam que precisam, né, dessa ajuda, desse suporte emocional, né? Na próxima live nós podemos continuar nessa conversa, né? Porque reconhecer o padrão é apenas o começo, é apenas o primeiro passo. Quando você reconhece o padrão e que você consegue mudar e melhorar esse padrão e também as feridas emocionais, o caminho fica muito mais fácil para você seguir e encarar, né, os desafios da vida, né? Eu desejo para vocês uma boa noite, que vocês fiquem bem, tenham uma noite de descanso. Lembre-se, você não precisa repetir para sempre aquilo que um dia aprendeu a fazer para sobreviver. Repetindo, você não precisa repetir para sempre aquilo que um dia aprendeu a fazer para sobreviver. Então, se você ficar repetindo sempre aquilo, né, que você aprendeu a vida toda para sobreviver, você vai continuar sobrevivendo. Então, não precisa repetir. Mudar a forma de você seguir aquele percurso, não é verdade? E quando você muda, com certeza você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor, e isso vai ficar muito claro e evidente para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, mais uma vez, desejo boa noite a todos vocês, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, vocês possam estar compartilhando, divulgando, seguindo, né? E que na próxima live, que vai ser na sexta-feira, às 20h30, né? Eu espero vocês novamente.
Um abraço, ficam todos com Deus.